Bom dia, irmãos, graça e paz do Senhor aí na sua casa, onde quer que você esteja, seja na sala, no seu quarto, que a gente possa estar junto agora louvando ao Senhor. Amém? Vem, sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento. Oi, santifica este momento com a tua igreja que é o teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vivem dizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda glória, hoje, sempre, como foste outrora, no correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Faz teu rio. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vivem dizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda glória, hoje, sempre, como foste outrora, no correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor. Tu és o Senhor de toda glória, hoje, sempre, como foste outrora, no correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Bom dia, meus irmãos e irmãs, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre todos nós. Nós vamos continuar a nossa conversa no livro dos Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos conversar no capítulo 3 e vamos estudar todo o capítulo 3 de Atos, que nos relata sobre o primeiro milagre dos apóstolos, e também temos aqui a primeira consequência desse milagre, que eu chamo de consequência positiva, porque Pedro prega, né, e nós temos uma reação positiva por parte do povo. Todavia, no capítulo 4, nós teremos a continuação dessa história e teremos uma reação negativa ao milagre. Mas antes nós entrarmos no estudo aprofundado do texto, quero convidar você a orar para que busquemos a iluminação do Espírito Santo. Ó Deus bendito, nós te adoramos pela certeza da sua presença na nossa vida. Pedimos que nesse momento, ó Deus, o teu Espírito ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que possamos compreender a tua palavra, e não apenas aprender mais da tua palavra, mas que possamos amá-la e vivê-la, ó Deus, a fim de que nos tornemos cada dia
mais parecidos com o nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Hoje e sempre nós oramos. Amém. Hoje nós vamos, no nosso estudo, fazer de maneira um pouco diferente dos momentos anteriores. O pastor não fará a leitura de todo o texto inicialmente, como nós fizemos nos momentos anteriores. Nós vamos ler o texto e à medida que o pastor for lendo o texto, nós vamos conversando. Por isso, peço para que você fique com a sua Bíblia aberta no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, e nós vamos, à medida que nós formos lendo, nós vamos conversando um pouquinho sobre ele. Pois bem, o texto nos conta que Pedro e João, versículo 1, estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 da tarde. Essa oração das 3 horas da tarde era uma das orações, né, oficiais do dia. Uma era às 9 horas da manhã, outra era às 3 horas da tarde. Esses momentos estavam previstos na lei, Êxodo 29, 38 a 42, Números capítulo 28, verso 2 a 8, que são considerados esses momentos chamados de Tamid. É o momento em que um cordeiro, em cada um desses momentos, um cordeiro era levado para ser sacrificado para o perdão dos pecados. Os apóstolos aproveitam esse momento da oração, das 3 horas da tarde. Eles vão ao templo, não por conta do sacrifício, porque eles creem que Jesus foi morto na cruz para a nossa salvação, portanto os sacrifícios não eram necessários, mas eles aproveitam esse momento de aglomeração para cumprir a sua missão. Nós sabemos, está relatada lá em Atos 1:8. Eles receberiam o poder do Espírito Santo para serem testemunhas. Então eles aproveitam a aglomeração no templo para pregar o evangelho do reino de Deus. O texto nos conta que eles estão em direção ao templo e eles percebem que um homem, verso 2, estava sendo levado, um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Então o texto nos diz que era um coxo de nascença, ele era levado. É muito importante que você preste atenção nessa palavra, porque ele é como um objeto que é levado para ser colocado, né? As palavras são muito fortes para mostrar esse sujeito que não tem autonomia. E ele é colocado à porta formosa do templo, que recebeu esse nome por conta da sua beleza. Possivelmente se refere à porta oriental ou à porta de Nicanor, do templo de Jerusalém, construído por Herodes, que era um templo suntuoso, um dos monumentos mais belos da antiguidade. E essa porta formosa, bela, recebeu esse nome porque ela era esculpida em ouro, prata e bronze. E ele ficava ali à porta, né, dessa porta cheia de riqueza, esperando uma esmola. Eu quero que você note aqui que esse homem era duplamente excluído. Primeiro, porque ele, como paralítico, não podia entrar no templo, então ele ficava do lado de fora para receber esmola. Ele é excluído da religião e ele é excluído socialmente. Ele não pode entrar no templo para prestar culto e louvor a Deus e receber o perdão, porque ele é considerado um pecador. Situação terrível, né? Mas não apenas isso, ele é excluído também socialmente. Ele está ali na porta do templo, diante daquele ouro todo, daquela suntuosidade, mas pedindo esmola para poder sobreviver. O verso 3 diz que quando ele viu Pedro e João estão subindo as escadas, né, em direção à porta, que iam entrar no templo, pediu que lhes dessem, né, ou que lhe dessem uma esmola. Era o ato natural, né? Veja que é como se a câmera tivesse mudado, né? Porque inicialmente nos conta que os apóstolos se dirigiam ao templo. Parece que a câmera do texto, né, mudou e agora nós vemos o texto a partir da visão do paralítico. Ele viu Pedro e João que iam entrar no templo pela porta formosa. E ele então estende a sua mão para receber uma esmola. O verso 4 diz que Pedro, fitando-o, preste atenção nessa palavra, Pedro olhou para ele, fitou, juntamente com João. É muito interessante que você preste atenção também que os apóstolos estão juntos, Pedro e João.
os apóstolos nós conhecemos tanto, Pedro e João. Eles então, vendo o homem, diz, olhe para nós, olhe para nós. Não olhe para mim, não olhe para nós, né? Pedro, juntamente com João, disse, olhe para nós. O texto quer apontar para nós que o ato é um ato dos apóstolos, não de um apóstolo em particular. Ele os olhava, o paralítico os olhava atentamente. A palavra atentamente aqui é aquela expectativa, né? Afinal de contas, aquele homem que ali estava como um objeto que já faz parte da paisagem, um objeto que todo mundo passa ali e sabe que todo dia, o texto nos diz isso, diariamente, era colocado ali. Ele faz parte da paisagem. Perto da Porta Formosa tem um paralítico. E a gente sabe que quando um objeto é colocado ou está num determinado local, a gente para de prestar atenção nele, né? Ele passa a ser parte tanto da paisagem que ele já não é mais notado. Possivelmente as pessoas só vão notar quando ele se levanta. As pessoas não notam quando ele está colocado para receber esmola. Faz parte da paisagem. Mas nós vamos perceber que ele é notado quando ele sai da paisagem, quando ele tem autonomia. Veja, ele olhava atentamente esperando receber alguma coisa. É o que ele sempre fazia, né? Era estender as mãos para receber alguma coisa. Mas Pedro, verso 6, disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus, Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Aqui é aquela frase clássica, né? Eu não tenho nem ouro nem prata. Nós não temos poder, nós não temos dinheiro, poder aquisitivo, né? Nós não temos dinheiro para dar. Nós não temos nem moeda de prata, nem moeda de ouro. Mas nós temos algo que é mais valioso, que é o nome de Jesus. O nome aqui não se trata de uma palavra mágica, né? Não se trata aqui de um termo mágico, que se pronuncia, acontece alguma coisa. Aqui nome faz parte de toda uma compreensão judaica, né? De que o nome representa aquilo que a pessoa é. É por isso que, um fato curioso, né, no Antigo Testamento, nós vamos ver pessoas mudando de nome, né? Jacó, Israel, Abraão para Abraão, né? Algo que não é comum na nossa cultura, uma pessoa mudar de nome, a não ser que ele seja vergonhoso, vexatório, né? Era comum na compreensão hebraica, porque o nome representa aquilo que a pessoa é. Então, aqui quando diz assim, no nome de Jesus, não se trata de uma palavra mágica. Há muito se escreveu, muitas heresias já foram escritas para falar desse nome de Jesus, como se o nome de Jesus fosse um mantra, né? Ou fosse uma palavra mágica que fizesse as coisas acontecerem. Isso é magia, isso não é cristianismo, isso é qualquer outra coisa, mas menos cristianismo. O poder não está no nome, na palavra. O poder está em quem Jesus é. Quando eles dizem, isso eu lhe dou em nome de Jesus, quer dizer, eu faço isso na autoridade daquele que é Jesus, daquele que nós conhecemos, daquele que nós testemunhamos, daquele no qual nós cremos. Quem é esse? O Nazareno, Cristo, o Messias, o Nazareno. Levante-se e ande. Então, na autoridade de Jesus, no nome de Jesus, por aquele que nos convocou para ser dele, nós dizemos para você se levantar e andar. Verso 7, e pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. Um milagre, né? Pedro então toma pela mão e ele firma sobre os pés. E o verso 8, dando um salto. Veja, primeiro o homem era um objeto colocado, agora ele dá um salto. Ficou em pé e começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Aqui não há como não nos lembrarmos de Isaías 35, verso 6. A promessa, né, que aconteceria de que o coxo saltará como um cervo, né? A palavra aqui se cumpre. Em Jesus Cristo, esse tempo começou, esse novo reino começou. Essa era messiânica foi inaugurada, em que o coxo saltará, né? E aí ele entra no templo, agora ele quebra, né, a primeira barreira,
Ele quebra a barreira da exclusão religiosa, estar do lado de fora do templo, mas mendigando. E agora ele entra louvando a Deus. Ele quebra a barreira da religiosidade, de uma religião que o excluía, que o deixava do lado de fora. Agora o nome de Jesus o faz entrar no templo. Uma imagem fabulosa. O verso 9 diz que todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus. Agora eles veem, né, o homem andando. Antes era parte da paisagem. Agora todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus. Verso 10. Reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados, espantados com o que lhe tinha acontecido. Enquanto aquele homem, verso 11, enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo, perplexo, correu para junto deles no pórtico chamado Salomão. Uma coisa interessante, porque o verso 11 diz assim, que aquele homem se mantinha ao lado de Pedro e João. Lá no grego é uma construção interessante, porque literalmente assim, e eles se agarrando, eles segurando em Pedro e João, como que não vou largar vocês. Ele vai também junto com Pedro e João até junto ao pórtico chamado de Salomão. O pórtico de Salomão era o local da instrução. O pórtico de Salomão era o local onde havia as instruções, os ensinos. Era uma das regiões privilegiadas do templo, porque desse local era possível avistar Jerusalém de longe, né? E o texto nos conta que então literalmente não largou deles, ele se agarrou aos apóstolos. Aqui é algo interessante, porque essa cura, a cura do homem paralítico, provoca dois movimentos. Ele entra no templo, o que ele não podia fazer antes. Segundo, que ele agora cria novas relações, ele cria novos laços sociais. Aqui, Daniel Marguerat, um estudioso francês especializado no livro dos Atos dos Apóstolos, vai nos dizer que nós temos um fato que vai acontecer muito em Atos dos Apóstolos, é que aqueles que são curados, eles são como que transferidos de uma relação social para outra relação social. É como se eles fossem retirados de um mundo e colocados no outro mundo, de novas relações. Ele agora não quer largar a Pedro e João. É como se o texto quisesse nos dizer, agora ele não está mais excluído, nem religiosamente e nem socialmente. Agora ele faz parte de uma nova comunidade. Isso é fantástico. Verso 12, quando Pedro viu isso, quer dizer, a multidão se aproximando, preste atenção nisso, porque é o povo que se aproxima. Mais uma vez aparece essa expressão, todo o povo, né? Que vai se repetir muitas vezes em Atos, que se refere à população, ao povo que está aberto ao evangelho, ao contrário das lideranças judaicas, dos líderes judaicos da religião, e também contrário às autoridades civis que vão se levantar contra os apóstolos. Quando Pedro viu isso, ele se dirige ao povo dizendo, aí nós temos o segundo sermão de Pedro, israelitas, por que vocês estão admirados com isto? Ou porque estão com os olhos fixos em nós? Como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito andar esse homem ou esse homem andar. Aqui nós temos o mesmo evento, né, o mesmo movimento do primeiro sermão. Lembre-se, no primeiro sermão, Pedro quer responder a uma inquietação. As pessoas diziam que os 120 que tinham sido que tinham recebido o Espírito Santo estavam embriagados. E Pedro começa o seu sermão dizendo, irmãos, né, povo de Israel, judeus, esses homens não estão embriagados. Essas pessoas não estão embriagadas, porque são 9 horas da manhã. Os irmãos e irmãs devem se lembrar disso. Aqui, de igual maneira, Pedro começa fazendo uma explicação para desfazer um mal-entendido. E qual é essa explicação? É dizer que esse homem foi curado não porque há um poder em nós, não porque nós somos magos, não porque nós somos mágicos, não porque nós somos feiticeiros, não porque nós somos curandeiros. Esse homem foi curado porque o nome que nós trazemos, aquele em quem nós cremos, é que operou esse milagre. Veja só, o Dr. Justo Gonzalez diz o seguinte, a diferença está
no fato, e aqui ele está falando sobre, Justo Gonzalez está falando da diferença do olhar, né? Porque no verso 4, Pedro diz assim, olhe para nós, diz para o paralítico, olhe para nós. Aqui, Pedro no seu sermão diz, por que vocês estão olhando para nós? E o Dr. Justo Gonzalez faz um comentário muito interessante, ele diz assim, a diferença está no fato de que Pedro fixou o olhar no homem necessitado, no paralítico, a fim de ver sua necessidade e responder a essa necessidade. Enquanto essas pessoas, o povo, não fixavam o olhar em Pedro a fim de ver a necessidade de Pedro, mas em sinal de admiração ou quase veneração. Então, quando Pedro vê as pessoas olhando na direção dele e de João, os venerando como se eles fossem os curandeiros, aí Pedro diz, opa, não olhem para nós. Por que vocês estão olhando para nós? Nós não somos os curandeiros aqui. Veja, eu quero chamar a atenção para isso. Algo fantástico nós vamos perceber em Atos dos Apóstolos é que, embora as curas, os milagres fossem comuns nas religiões, as pessoas buscavam as religiões para curas, para milagres, quando os apóstolos operam milagres, eles estão questionando toda uma religião e todas as religiões que faziam isso por conta dos curandeiros e dos magos. Nós vamos perceber algumas grandes embates entre os apóstolos e os magos, os apóstolos e os feiticeiros no livro dos Atos dos Apóstolos, os curandeiros, né? Então, verso 13, Pedro continua dizendo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Veja que no sermão de Pedro, então, Pedro diz, olha, esse nome que é o responsável pela cura é o nome daquele a quem vocês traíram, que vocês negaram e que vocês mataram. São palavras muito fortes. Aqui Pedro não quer dizer que essas pessoas que estão ouvindo, todas elas participaram daqueles atos. O que Pedro está querendo mostrar e está nos mostrando, né, é que essa culpa pela morte de Jesus é de todos. É uma culpa conjunta. Vamos entender isso daqui a pouco. Então, no verso 16, Pedro continua, né, essa pregação dizendo, pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Veja que, mais uma vez, repete-se por duas vezes o nome de Jesus, o nome de Jesus. Esse nome fortaleceu. Relembre que aqui não se trata de uma palavra mágica, mas se trata da própria autoridade de Jesus que os apóstolos conheciam, pelo qual foram chamados para serem suas testemunhas. E aqui diz assim, sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Aqui nós temos um texto emblemático, né? Porque no texto em nenhum momento diz que aquele homem era um cristão, que ele já conhecia o Evangelho, que ele cria em Jesus Cristo. Mas o texto diz que pela fé em Jesus, por meio dessa fé que veio a saúde perfeita a esse homem. Fé de quem? A fé aqui não é do paralítico, a fé em questão aqui é a fé dos apóstolos. Aqui não se trata de fé na fé, né? Que daria nesse moderno movimento da confissão positiva. Fé na fé é acreditar que a própria fé é a fonte da cura. Aqui não se trata de ter fé na fé, né? Como se eu tivesse muita fé, então eu alcanço a cura. Se eu não tiver fé, então aí eu não posso ser curado. Essa heresia que entrou em boa parte das igrejas evangélicas do nosso país, a chamada teologia da prosperidade, né? Vendeu muitos livros aí, O Nome de Jesus, Kenneth Hagin, essas heresias que apontam para o fato de que há uma palavra poderosa, mágica, que está na confissão. Então você tem que negar a enfermidade, né? Eu sei que eu estou curado, determino que eu estou curado.
Isso não é fé em Cristo, é fé na fé, né? Se você tiver fé na fé, então você tem um resultado. É exatamente o que o texto quer combater. Aqui não se trata de fé na fé, ou fé num objeto mágico, ou no curandeiro. Aqui não. Quem cura é Jesus Cristo. Pela certeza de quem é Jesus, ele é o Jesus que cura, é o Jesus que pode trazer saúde. E o verso seguinte, verso 17, diz assim: E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram. Fizeram o quê? Traíram, negaram e mataram Jesus. Fizeram isso por ignorância, chamado pecado de ignorância, né? Vocês fizeram isso por ignorância, vocês não sabiam quem era Jesus, vocês fizeram isso por ignorância. Verso 18, mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado. Vocês fizeram por ignorância, mas Deus sabia o que fazia. Pedro quer deixar claro isso, que havia um plano perfeito para que ele morresse na cruz do Calvário. Nós já dissemos isso no último encontro, Jesus não foi uma vítima dos judeus. Jesus morreu pelos nossos pecados. Quem matou Jesus? Você e eu. Quem matou Jesus? Quem levou Jesus para a cruz? Os nossos pecados. Verso 18, mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Verso 19, portanto arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados. Né? O pecado cometido na ignorância não deixa de ser pecado. Né? Vocês cometeriam isso na ignorância, mas o fato de cometer algo na ignorância não deixa de ser pecado. Por isso que esse pecado cometido na ignorância precisa ser confessado. Vocês precisam se arrepender, se converter para que sejam cancelados. A palavra cancelada aqui é muito forte porque ela relembra o ritual da purificação, né? Lavados. Foram lavados em Cristo, para serem lavados por Cristo. Os nossos pecados são como que lavados, né? Essa imagem da purificação, tão comum para a religião judaica, Pedro utiliza aqui no sermão para dizer o que Cristo faz. Tira de nós as manchas do pecado. Os nossos pecados são assim apagados, lavados. Para quê? Verso 20. A fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que Ele envie o Cristo que já foi designado para vocês, a saber, Jesus. Então vocês se arrependam, se convertam, para que venham tempos de refrigério. Uma palavra lindíssima. A palavra refrigério literalmente aqui significa alívio. Não é isso, né? Quando nós somos retirados da culpa e recebemos o perdão, o que nós sentimos é alívio. Tiramos o peso do pecado e sentimos refrigério. Ah, que bênção é ter refrigério, que bênção é ter o alívio de saber que nós não precisamos carregar a vida inteira os nossos erros, os nossos pecados, que podemos ser perdoados. Esse perdão que recebemos não é uma autorização para vivermos no pecado, porque aquele que conhece o perdão não quer conhecer mais uma vida de eterno pecar, de permanente pecar. Mas aquele que conhece o alívio do perdão quer viver permanentemente no alívio de ser perdoado e não de viver a tensão, a maldição, a dor, a culpa resultante do pecado. Como Davi vai dizer no Salmo 32, né? Que enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos. Dia e noite, dia e noite. Mas o Senhor Jesus nos alivia, nos traz perdão. Romanos 5:1, né? Justificados mediante a fé, pois mediante a fé temos paz com Deus. Paz com Deus. Esse coração que não se sente culpado, mas se sente aliviado. E o texto continua dizendo que não apenas refrigério, mas para que Ele envie o Cristo que já foi designado para vocês, a saber, Jesus. Aqui nós temos então o fato de que é uma promessa da volta do Senhor Jesus. Virá um tempo em que o Cristo, Jesus, voltará em glória. Verso 21, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Então
Pedro está dizendo, olha, esse que vocês mataram ressuscitou, se vocês creem nele, vocês se arrependerem, vocês se voltarem para ele, se converterem, vocês terão alívio, vocês terão a paz que só ele pode dar. E ele voltará. Por um pouco tempo ele será recebido nos céus, mas ele voltará para restaurar todas as coisas. É muito interessante essa expressão todas as coisas, porque não se trata aqui de restauração de Israel, mas a restauração de todas as coisas. Jesus não volta para restaurar um reino de Israel. Nessa teologia que fala que Jesus vai reinar durante 1000 anos em Jerusalém, que não tem base bíblica, que é uma costura errônea da teologia de Apocalipse com alguns textos bíblicos para legitimar o Estado de Israel. É por isso que é um absurdo você ter igrejas que com a cruz de Davi, ou a estrela de Davi, ou a bandeira de Israel, essa tentativa de defender que o Estado de Israel, é onde o Messias vai reinar por 1000 anos. Essa teologia é replicada em muitos cultos, em muitas pregações, em muitos livros, em muitas séries, né? Mas é uma tentativa de uma chamada escatologia política, né? De defender o Estado de Israel, que tem muito mais finalidades políticas mesmo, né? Israel ali Estado de Israel, como ele é criado, como ele foi criado e como ele é mantido, ele protege os interesses comerciais, econômicos, militares do Ocidente, né? E eu não estou dizendo que nós devemos ser contra Israel, nós devemos odiar Israel, pelo contrário, devemos amar aos israelitas, israelenses, aos judeus, como devemos amar qualquer ser humano da face da terra, né? É o nosso chamado como cristão de olhar para os outros com o mesmo olhar. Eles não são nem menores nem maiores, são seres humanos que precisam se arrepender. E essa é a palavra maravilhosa que nós vamos encontrar no verso 22. Porque Moisés disse, o Senhor Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. A esses vocês ouvirão em tudo que ele lhes disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será exterminado do meu povo, do meio do povo. E todos os profetas, verso 24, a começar com Samuel, assim como todos os que falaram depois dele, também anunciaram esses dias. Verso 25, vocês são os filhos dos profetas da aliança que Deus estabeleceu com os pais de vocês, dizendo a Abraão, na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Verso 26, tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, no sentido de que cada um abandone as suas maldades. Pronto, né? Aqui nós temos uma mensagem clara. Vocês judeus que estão ouvindo essa mensagem, vocês judeus que estão ouvindo essa pregação, diz Pedro, precisam se converter das suas maldades. Moisés já havia profetizado que viria aquele que vocês deveriam ouvir. Se vocês não o ouvissem, vocês seriam exterminados do meio do povo de Deus. E não somente isso, Abraão disse que através da sua semente, através da sua descendência, vocês serão abençoados e abençoadores de todas as nações. Mas como é que vocês serão os abençoadores de todas as nações? Como é que vocês, judeus, serão aqueles que serão abençoadores de todas as nações? Se vocês ouvirem o Filho de Deus prometido. O que essa mensagem dos últimos versículos apontam? O Dr. David Garland diz assim, os judeus não participarão das bênçãos em virtude do seu direito inato, porque são judeus. Somente aqueles que creem em Cristo serão abençoados por Ele, a fim de se tornarem bênçãos para os outros. Aqui nós temos uma mensagem fantástica, né? E muito importante para que nós, enquanto cristãos, tenhamos consciência. Os judeus não serão salvos porque são judeus. Há só um caminho de salvação. O caminho é Jesus Cristo, tanto para judeus quanto para gentios, quanto para judeus quanto para não-judeus. Não existe uma salvação na Bíblia diferente. Uma salvação para os judeus e uma salvação para os não-judeus. Como se Cristo tivesse morrido apenas pelos não-judeus. Não, Cristo morreu por todos. Aqueles que nele creem serão salvos. E aqueles que nele não creem, diz o texto de Atos, serão do povo de Deus excluídos. Vamos refletir e praticar? Vamos conversar um pouquinho sobre o que esse texto nos ensina.
A primeira palavra para nossa reflexão é que em seu sermão Pedro faz uma advertência sobre uma distorção perigosa com respeito à cura do paralítico. Pedro nos faz uma advertência sobre uma distorção perigosa com respeito à cura do paralítico. Qual foi essa advertência? Qual é essa advertência de Pedro? Não olhem para nós. Aquele que cura é Jesus, não somos nós. O que isso nos ensina? O que isso nos ensina sobre as modernas práticas hoje religiosas dos curandeiros, dos que se arrogam de serem responsáveis por cura? Eles estão dizendo, olhem para nós, ou eles estão dizendo, olhem para Cristo? A segunda mensagem para nós conversarmos. O sermão de Pedro aponta a gravidade do pecado e do poder de Jesus, o Salvador, e as suas promessas para os que se arrependem. A pergunta é como nós temos proclamado o Evangelho. Pedro aponta o pecado, aponta a necessidade de arrependimento, mas também fala das bênçãos, do alívio, do refrigério e da certeza de que aquele no qual esperamos voltará para restaurar todas as coisas. Esperança, Como nós temos proclamado o Evangelho? O Evangelho que nós proclamamos, ele aponta os pecados, ele aponta o refrigério, a esperança, ele é seguido de promessa, ou o nosso Evangelho só é seguido de promessa, sem necessidade de arrependimento? Como nós temos pregado o Evangelho? E por último, Pedro fala de tempos de refrigério, que seguem ao perdão que temos em Cristo quando nos arrependemos dos nossos pecados. O fardo da culpa adoece e angustia, como Davi falou no Salmo 32. O perdão nos traz alívio, nos traz paz. Você tem carregado o peso ou você goza, você experimenta o alívio prometido por Jesus? Eu quero deixar essa pergunta para o seu coração, para que você possa pensar nela, refletir nela e olhar para si mesmo, perceber o que você tem carregado. O alívio, a paz ou aquilo que adoece e angustia? Vamos orar? Deus bendito, obrigado pela sua palavra. Que o Senhor nos ensine, Senhor, a todo tempo reconhecer que Tu és nosso Senhor e Salvador, aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados para nos dar refrigério, para nos dar alívio, para nos dar paz. Obrigado pela certeza do Teu perdão, que nos arranca a culpa, nos arranca as misérias, e nos faz viver como novas criaturas. Obrigado pela certeza de que o Senhor nos chama para estar contigo e fazermos parte do Seu povo. Obrigado, Senhor, porque nós que em Ti cremos somos parte de uma família que Te adora, que é o Seu povo. Obrigado por isso. Abençoe-nos, abençoe cada família, cada querido irmão ou irmã que está ouvindo, participando desse estudo dessa manhã. Que a presença do Senhor possa ser em cada casa, em cada família, guardando, abençoando, especialmente nesse tempo de pandemia, de isolamento social. Oh, Deus bendito, tantas dores, tanto sofrimento nós temos enfrentado no nosso país, no mundo, por conta de pessoas que estão sendo levadas, têm morrido sem esperança, sem alívio, sem paz. Oh, bendito Senhor, faz-nos proclamadores dessa verdade, dessa palavra do Evangelho, que arranca, ó Deus, a ansiedade, a culpa, o medo, o desespero do coração e nos faz andar como aqueles que sabem em quem esperam. Dá-nos a Tua bênção, abençoando-nos, as nossas famílias, a nossa cidade, aqueles que nos governam. Tem misericórdia do nosso país, tem misericórdia, ó Deus eterno, do mundo que geme, especialmente os mais pobres, os mais carentes, daqueles, ó Deus, que geralmente sofrem mais nesses momentos de pandemia, nesses momentos de fome, nesses momentos de desemprego. Que o Senhor tenha misericórdia, nos faça abrir os olhos, Senhor, para ver as necessidades, como Pedro e João abriram os olhos para ver aquele homem que estava colocado à frente da porta do templo. Que nós sejamos aqueles que abram os olhos para ver
e possamos ser também aqueles que estendem as mãos para levantar, para erguer, para que as pessoas sejam incluídas não apenas para a adoração no templo, mas para que elas também sintam que fazem parte de uma família, de um povo que ama, um povo que cuida, um povo que se preocupa. Que em nome de Jesus possamos ser assim e que sempre, sempre possamos ser mais parecidos contigo, para que as pessoas à nossa volta reconheçam que há esperança, que há salvação, hoje e sempre. Amém.